Olá, crianças, bom dia. Bom dia, e tudo bem com vocês? Espero que sim. Nesta manhã aí de segunda-feira, início da semana, 15 de março de 2021, certo? Nós vamos começar hoje a aulinha de história aí com o professor Irapuã Medeiros, certo? Não poderíamos iniciar nossa aula esquecendo de nossa oraçãozinha aí para iniciarmos a semana, nossa oração da semana, que diz: Senhor, mais uma semana que se inicia, quero te agradecer e pedir que me cubra de forças, saúde, paz e muito amor. Entrego minha vida, assim como a dos meus familiares e amigos, em tuas mãos. Cuida de nós e nos livra de todo o mal. Amém? Amém, crianças, que este dia seja um dia, de uma semana maravilhosa. Vamos então para a programação de nossa aulinha, certo? De hoje, nós temos a oração, do início da semana, que já foi feita. Nós temos o primeiro momento, que é a explicação da atividade Faça Mais. Lembrando que a gente está trabalhando com o livro de história da coleção Encontros, certo? Lá no segundo ano, certo? Seu livro didático, ok? Você vai abrir este livrinho aqui na página 22 para nós darmos início à explicação da atividade de hoje. Então, quando você abrir o livro, você vai ver a atividade Faça Mais. Você vai ver a gravura desta casa aí, certo? Desta casa. E esta casa é aquela mesma casa que aparece na página 10 e página 11. Importantíssimo que você vá lá na página 10 depois para responder algumas questões pertinentes a essas questões. Não esqueça, peça a ajuda de seu papai, sua mamãe, de um adulto, né? Normalmente de um adulto, para que você seja, né, direcionado às respostas, certo? Sem maiores dificuldades. Ele vai lhe ajudar com certeza. Então, nós temos aqui, Faça Mais, lá na página 22 do seu livro didático. Complete o quadro com as informações sobre o casarão. Você tem exatamente o casarão aí, né? E este casarão você vai responder como a casa, né? Lá abaixo você tem, depois dessa gravura, você vai encontrar, né, a casa dos três irmãos. Os sinais de antigamente. Então você vai lá na página 10 e página 11, você vai encontrar certos vestígios, certo, de como era este casarão, né? Se tinha garagem, a quem era que era colocada essa garagem, se tinha chaminé, se tinha fogo a lenha, se tinha pomar, se a pintura da casa era essa mesma, certo? Se tinha objetos. Então, ao longo desta página 10, a página 11, você vai continuando olhando, certo? Para que você tenha acesso às informações. Por exemplo, essa página que você tem na página 16 e 17 vai te ajudar a responder algumas, certo, perguntas sobre estas questões aí, certo? Então, vamos continuar. Então, os sinais de antigamente, você vai lá olhar como é que é, se tinha garagem, não tinha, né? Se tinha chaminé, se tinha fogo a lenha, e se tiver, você vai colocar evidentemente aí, certo? Na página, esse primeiro quadrinho aí do lado, certo? Do lado direito, onde tem sinais de antigamente, se escreve lá, tem espaço, todo um espaço legal para você escrever. Logo em seguida, você tem os sinais da atualidade, sinais de agora, certo? Então, os quartos de visita tem garagem, a garagem continua sendo para carruagem, vocês ainda estão usando carruagem nesses tempos da atualidade, né? E a pintura, ela é da época ainda que foi colocada ou ela está nova, segundo os relatos?
Tem jardim? Esse jardim é bem cuidado, mal cuidado? E o carro? Eles estão usando carro ou carruagem? É, pela gravura aí você vai ter uma noção específica, certo? E da página 10 e 11 também, como é que era e como é que está. E depois nós temos o terceiro quadrinho que diz o que o casarão guarda, né? O que o casarão guarda. Pela algumas informações na página 16 e 17 do seu livro, você vai encontrar o que ele guarda, esse casarão guarda com essas pessoas, né? Guarda caneta, né? Tem uma caneta lá, vi falar que tem uma caneta tinteiro, né? Tem vitrola. Se vocês não souberem o que é vitrola, pergunte aí os pais de vocês que tiveram, as avós de vocês, como era que funcionava essa vitrola. E tem memórias. Será que tem memórias desses moradores, seus moradores? Então, algumas informações básicas que você deve ter para responder, certo, essa primeira questão. Você depois, em seguida, você vai para a segunda questão. A segunda questão, ela diz quem são os principais sujeitos da história, né? A história do casarão. Então, você olha quantos sujeitos há nessa história, quantos personagens há nessa história. Então, os sujeitos que moram nesse casarão, são quantos? São 2, são 3? Quais os nomes deles? Você coloca lá, né, o nome desses moradores, o nome deles. Se foram 2, você coloca 2. Se foram 3, você coloca o nome dos 3. Ok? Vai para a questão B, que diz como eles são. É uma das perguntas, como eles são e o que trabalhavam, ou no que trabalhavam. Então, há duas perguntas. A primeira pergunta, o que eles são? Eles são jovens, são adultos, são idosos? O que eles são? Qual idade você percebeu na historinha que eles têm, né? E depois, o que eles trabalhavam? Por exemplo, a Virgínia. A Virgínia era o que? Ela era professora, ela era médica, ela era escritora, era advogada, o que ela era? Né? O Francisco, o que ele era? Então, cada um você vai ver a profissão deles. Inclusive, tem um aí que tem 2 profissões. Então, fique atento ou atenta. E nós vamos depois para a questão C, que diz qual é a importância da casa para eles. Então, essa casa tem um valor sentimental para eles. Esse espaço, eles sociabilizam nesse espaço, ou seja, eles moram, convivem nesse espaço. Eles nasceram nessa casa, vivem nessa casa, segundo a história aí. Você tem que ver, certo, essas informações. Depois você vai para a questão 3, que é uma questão super pessoal, que diz, agora é a sua vez, qual a história da sua casa, da sua casa aí, certo? Meu caro aluno, minha cara aluninha, você tem que descobrir aí qual a história da sua casa. Para isso você vai perguntar, certo, a um adulto que mora, né, com você. E aí vem a questão A, que diz quando a casa onde você mora foi construída. Então, quando foi? Tem uma data precisa? Mais ou menos precisa? Você coloca, né? O nome de algumas pessoas que moraram nela ao longo do tempo. Então, tem casas que moraram, por exemplo, 3 famílias. Tem casas que constantemente vivem mudando pessoas, né? Aqui tem uma casa próxima à minha residência que vive mudando pessoas. Então, existem casas que a vida inteira morou uma família e existem casas que praticamente, né, vez ou outra, aparece uma família, passa algum tempo e depois ela vai embora. E a questão C, uma história que aconteceu na casa onde você mora. Uma história, pode ser uma história trágica, né? Ou seja, não tão engraçada, né? Mas que marcou a sua família, e pode ser também uma história engraçada. Ok? Temos aí o para casa. Para casa, você vai lá na unidade 2. Unidade 2. A página 24 e 25, vocês observam aí que diz memórias da mesa. Então, eles estão em uma mesa, você observa toda a cena, e a partir da observação da cena, você vai responder a questão
da página 25, certo? Nós temos aí, né, 4 questões bem simples de você responder, certo? Então, você vai lá na página 25 e vai responder essas 4 questões, essa atividadezinha aí para casa, bem simples, bem legal, que você vai fazer, né, num piscar de olhos. Evidentemente, com a ajuda do seu papai, sua mamãe ou de algum irmãozinho. Em seguida, gente, após vocês fazerem essa primeira atividade de sala, eu vou colocar as respostas, certo? Uma pequena correção aí, mas antes disso eu quero que vocês, quando vocês fizerem essa atividade, vocês mandem para mim, mande a fotinha lá no privado, dizendo, né, mostrando a verdade que vocês fizeram a atividade de sala, ok? Um grande abraço, gente, e até a próxima, se Deus nos permitir.